Tem um vídeo aí que querem passar aí pra você aí, ó. Pra mim? Pra você, é. Sério? Essa semana eu tava ouvindo uma grande jogadora de basquete, não sei se vocês já ouviram falar, quem é da minha época conhece, Hortência. Hortência foi uma grande jogadora de basquete. E a gente olha pra vida dela, né? Tantas medalhas, quantas vezes ela teve naquele pódio, quantas vitórias. E é muito lindo quando nós olhamos a vida de uma pessoa que ela, aos nossos olhos, ela é uma campeã. Ela é uma vitoriosa. Pra Hortência, ela dizia assim: todas as vezes que eu ia treinar, eu colocava na minha cabeça que eu tinha que fazer 1000 arremessos. Eu só contava os que eu acertava na cesta. Então eu fazia 500 antes do treino. Eu contava 500 bolas na cesta. E depois do treino, eu fazia mais 500. Então ela falou assim, eu coloquei na minha cabeça que todos os dias eu fazia 1000 arremessos acertando a cesta. Os que eu não acertava, eu não contava. E entre esses 1000, eu deixava uma parte pro lance livre, entendeu? Fora o que o técnico dava durante o treino, ou o que a gente fazia durante um jogo. Tá, peraí, vamos voltar. Com 16 anos você falou isso pra você? Eu pus essa meta. Fui convocada pra seleção e cada vez assim, cada vez que a coisa ia aumentando, a minha responsabilidade ia aumentando, eu ia aumentando o número de treinamento que eu ia fazer. É muito mais fácil nós olharmos o resultado final de uma mulher campeã, de uma mulher que subiu ao pódio várias vezes. Mas o que está por trás disso? Às vezes é uma vida solitária, uma vida de renúncia, de abrir mão de muitas coisas. Eu tenho certeza que ela passou por dores, frustrações, decepções, mas ela trocou a roupa da dor pela coragem. Ela trocou a roupa da fraqueza pela resiliência. Quando a professora me deu pela primeira vez a bola na minha mão, foi uma professora da escola, da aula de educação física. Eu me apaixonei. Olhei assim e falei, é isso que eu quero pra mim. Eu fiquei apaixonada por esse jogo, cara. É um jogo inteligente, é um jogo rápido, é um jogo de decisão, um jogo de leitura. Não basta você ser tal físico, você tem que ter leitura de jogo, você tem que ter inteligência, tem que jogar 3, 4 jogadas na frente do outro. Um jogo tático, extremamente tático. Totalmente. E o feminino mais ainda. O masculino ainda vai um pouquinho. O cara vai lá em terra, bate pra dentro, leva o cara Dá um tranco pra lá. O jogo pra cá. da mulher é mais tático ainda do que o do masculino. Você tem 3.160 pontos marcados, eu só consegui os números. Eu acho que sim. Não, só consegui os números de jogos da seleção. Só. Estou falando de jogos da seleção, é impossível saber quantos pontos você marcou em 127 partidas oficiais, que dá uma média de 25 pontos por partida. Sério? Vou ter que aprender basquete. Ela ensinou pra mim. O meio dela? Voluntária Hortência. Vou ter que jogar basquete. Vou ter que aprender. Gente, que lindo. Obrigada, Hortência. Como é que eu quero isso? Meu Deus, que coisa linda! Isso. Vou deixar pra minha imaginação aí, ó. Que coisa linda! Posso falar? Que coisa linda! Eu cresci assistindo, né, os jogos da Hortência. Eu nunca joguei basquete, mas assim, eu nem lembro quantos jogos eu assisti, eu nem lembro as cores das roupas que ela usou, aonde ela jogou, mas o que eu lembro é da história de uma mulher que não desistiu diante dos obstáculos. Quando nós olhamos o resultado, a gente quer chegar lá, mas a gente não quer passar pelo processo. Mas é um processo de dor, de perda, de frustração. Na escola de Deus, você sempre vai passar pela intimidação, sempre vai passar pela ofensa, mas é isso que te forja, é isso que traz maturidade. E você entender que o mais importante não é só chegar no destino, mas é quem você se torna ao longo do caminho. Hortência foi uma grande mulher que nos inspirou, né? E assim como a Bíblia tem muitas pessoas que nos inspiram, eu quero falar um pouco sobre isso também. Sobre a maturidade. Obrigada, adorei. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Que surpresa.
Amém? Quero abrir com você em Efésios 1, versículo 4. O tema da minha mensagem é essa aí: maturidade. A maturidade é um processo contínuo de desenvolvimento que nos leva a viver os propósitos que Deus tem para nós. E com a maturidade nós conseguimos entender que todos os processos, desafios e até dores, perdas, lutas, elas fazem parte da caminhada e nos transformam, nos forjam para nós alcançarmos o nosso objetivo final, que é viver o chamado que Deus tem para nós. A maturidade, ela é um fruto da obediência e da renúncia. Muitas vezes nós queremos chegar a algum lugar, viver as promessas de Deus, viver o chamado que Deus tem para nós, mas nós nunca vamos conseguir chegar. Às vezes você pode estar dentro de uma igreja, ter anos de igreja, estar 10, 15, 30, e ainda não entender o propósito que Deus tem para você, porque ao longo do processo, muitas vezes você foi paralisado, permitiu ser paralisado pela ofensa, pela intimidação, pelas dores, pela rejeição. Mas tudo isso são estações que Deus permite que nós venhamos viver, e Ele vai observar a forma com que nós vamos nos comportar diante dessas estações. E a forma com que nós vamos nos comportar diz muito a respeito sobre o lugar que nós vamos chegar. A maturidade é o fruto de uma vida completamente dependente da presença do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa madura, ela não caminha mais pelas suas emoções, mas ela é totalmente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Totalmente conduzida pela frequência do céu, por aquilo que o céu tem para ela. O Senhor tem muitas coisas para fazer no meio da tua igreja, para fazer em nós. Ele quer nos usar nesse tempo, nessa geração. Uma geração onde nós conseguimos ver pelas notícias, né? Nunca o Senhor teve tantas portas como hoje nós estamos vivendo. E eu creio que o que antecede a volta de Jesus é uma chuva de avivamento. É uma chuva de avivamento do poder de Deus que vai começar na sua casa, dentro de você. E eu não quero ficar de fora. Por isso que nesse tempo o Senhor está gerando em nós tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos viver. E eu não quero ficar de fora, porque tempo de igreja não define como a forma com que Deus te vê. O inferno, muitas vezes, ele não precisa te tirar da igreja, mas ele precisa que você fique um frio dentro da igreja. Ele precisa só tampar os seus ouvidos para que você seja um ouvinte negligente e viva completamente longe dos propósitos que Deus tem para você dentro da igreja, para quando você sair aí fora, as pessoas possam olhar para você e ver tudo, menos quem você representa de verdade, quem você precisa representar, que é o reino de Deus. Tem tantos escândalos que nós estamos vendo nos púlpitos da igreja, mas nós não precisamos denunciar aquilo que é errado. Nós precisamos chamar a glória, o poder de Deus, porque quando a presença do Senhor invade, não há espaço para aquilo que é mentira, para aquilo que é errado. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Efésios 1, versículo 4... que antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Por este era o seu prazer e a sua vontade. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós somos a tua escolha. Obrigada, Senhor, porque antes de escolhermos a ti, o Senhor já havia nos elegido, nos escolhido para um propósito.
Não queremos caminhar fora das tuas linhas, Senhor, mas queremos viver pelo propósito da qual fomos gerados em ti, meu Pai. Nós queremos te agradecer por essa palavra que é viva, penetrante. Ela nos alinha ao céu, ela nos alinha ao propósito. Eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, de toda a mente que está cativa ao espírito maligno, saia em nome de Jesus. Todo espírito de frieza, toda voz que você está ouvindo que não é a voz do céu, eu repreendo em nome de Jesus. Todas as sementes que serão lançadas, elas vão germinar na tua vida, elas vão dar frutos para a tua geração, para outros que virão até você. Eu repreendo toda pessoa que estava com seu chamado paralisado, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos eleitos, escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. E aí você olha para a ciência, eles fizeram agora uma descoberta dizendo que o óvulo que escolhe o espermatozoide. Então nós conseguimos entender que a ciência está provando o seguinte: não é um acaso, não é algo aleatório, há uma escolha. O Senhor já sabia antes da fecundação quem você seria. Não é assim, foi fecundado, é uma menina, peraí, então para essa menina eu tenho um plano. Não, antes da fundação do mundo, antes da fecundação, o Senhor já sabia quem era você. Ele já sabia o seu sexo, já sabia, já tinha linhas a teu respeito. Então, se por acaso você não foi a escolha da tua mãe, você foi uma gravidez indesejada, eu quero dizer que o céu já havia escolhido você. Se por acaso você, para sua família foi um acaso, eu quero dizer que você é a escolha perfeita de Deus. E Ele tem planos para você. Você é filha dEle. Às vezes você foi rejeitada, foi abandonada, é uma órfã. Eu quero dizer que o Pai nunca te abandonou. A paternidade de Deus é quem define quem você é. E isso é muito lindo porque nós fomos escolhidos para um propósito nele. Você tem noção que Deus tem um propósito para você? Deus tem um propósito para acontecer nesse tempo, nessa geração. E Ele escolheu você para um grande projeto de Deus. Eu não sei se diante de um projeto meu eu escolheria pessoas de repente tão falhas, sem habilidade, não é verdade? A gente vai selecionando por aquilo que a pessoa ela revela, pelos seus resultados. Mas Deus, Ele olha para você diante da sua imperfeição, diante da sua fragilidade, e diz: eu te escolhi mesmo assim. Eu não desisto do chamado que tenho para você. A Bíblia vai dizer que nós somos como um vaso de barro que carregamos algo precioso, carregamos o céu dentro de nós, carregamos o amor, o poder de Deus, a unção, a glória de Deus. Nós não somos um vaso de ouro, nem um vaso de prata, nós somos um vaso de barro, frágil e totalmente dependente daquilo que nós carregamos. Por isso eu creio numa geração que entende aquilo que carrega e aquilo que precisa preservar nesse tempo. O Senhor está gerando em nós como uma mulher que gera, e à medida que os meses vão passando, o bebê vai amadurecendo, até que ele chegue num nível de maturidade que precisa vir para fora aquilo que estava dentro. O Senhor está gerando em nós, e se nós não entendermos que é necessário esse amadurecimento, nós precisamos entender que a imaturidade ela é capaz de abortar o propósito que Deus tem para nós. Como uma mulher que está gerando, e nós vamos ver isso na Bíblia. O Senhor, Ele quer usar você no meio das suas falhas, no meio das suas imperfeições. Mas a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não tinha propósito, não tinha definição, havia densas trevas. Mas quando o Espírito de Deus pairou sobre a terra, houve propósito. Que o Espírito Santo de Deus ela venha inundar todo o seu ser, e todas as áreas sem forma, sem propósito comecem a florescer, porque ele diz em Isaías 43, versículo 18 e 19: esqueçam as coisas que se passaram, ou seja, foca naquilo que o Senhor está fazendo hoje.
Esqueça tudo que você viveu. Esqueça tudo que passou, todas as memórias ruins, os pensamentos, as experiências ruins. Foca no que Deus está fazendo hoje. Porque eu estou gerando em você. Eu estou gerando nesse tempo pessoas para viver o meu chamado. Eu estou fazendo algo novo. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Porque o barro, ele só precisa estar disponível. Mas quem sabe o propósito é o oleiro. A maturidade, ela precisa, para que você tenha maturidade, você precisa obedecer, renunciar, ter disponibilidade e fé. E nós vamos ver alguns homens da Bíblia que passaram por esses processos para conseguir chegar ao objetivo que Deus tinha para eles. Então Deus está gerando algo novo. E Ele fala: eu farei um caminho no deserto. Eu farei um caminho, rios brotarão de lugares ermos. Isso é para a tua vida. Deus está gerando algo dentro de você. Todos os lugares desérticos da tua vida, todo lugar que habitava vício, corrupção, vergonha, mentira, o Espírito de Deus vai parar sobre você essa manhã. E vai florescer os lugares desérticos. Vão abrir caminhos, vai abrir propósito, vai abrir destino naquilo que estava esquecido, abandonado, desiludido, enganado. Eu quero dizer que o Senhor faz nova todas as coisas. Florescerão em lugares desérticos. Essa é uma palavra que está em livro de Isaías. E nós conseguimos ver hoje, né? Vemos o deserto lá florescer. Mas eu quero que essa palavra, que você entenda como uma palavra profética para a noiva de Cristo, para a igreja, para os chamados. Eu porei caminhos em lugares ermos. Eu farei florescer os lugares antes desérticos. Recebe essa palavra. O Senhor está gerando algo novo em você. O Senhor quer te usar nessa geração. O Senhor conta com você. Será que você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disponível para viver o chamado? Mas só levanta se realmente você estiver disposta a renunciar os seus projetos, as suas escolhas, os teus sonhos, as tuas motivações. Porque não houve um homem da Bíblia que não renunciou antes de mergulhar naquilo que Deus tinha para eles. Que você possa ser um vaso cheio do amor de Deus para impactar esse mundo aí fora. Quando Maria estava grávida e José foi direcionado por Deus para ir para outro lugar, para proteger aquilo que ele estava gerando. Foi para o Egito para proteger aquilo que ele estava gerando. Quando ele chega lá, é interessante porque Maria e José haviam com certeza batido em várias portas. Mas ali era o lugar que Deus havia ordenado para que eles fossem. Vá para um lugar que proteja o que você está gerando. Nós precisamos ter discernimento espiritual, de entender os lugares que cabe a nós estarmos ou não. Porque o lugar que você está diz muito sobre aquilo que você está ou não protegendo. Então Maria foi para lá com uma direção de proteger o Salvador. Você está gerando algo novo que vai trazer libertação, que vai trazer cura, que vai trazer restauração, porque a Bíblia diz que nós faríamos obras tamanhas e maiores do que Jesus fez aqui. E qual a sua expectativa em relação a essa palavra? Porque eu falei para o Léo, Léo, eu acho que a gente está vivendo muito na comodidade de mais um culto. Eu quero viver as manifestações do reino. Eu quero ver pessoas andando, coxos andando. Eu quero ver o cego vendo. Eu quero ver o surdo ouvindo. Por que não vemos nessa geração? Qual é o tamanho da nossa fé? Da nossa busca de disponibilidade? Senhor, faz de novo. Os escândalos que os ímpios estão ouvindo através dos púlpitos, que eles começam a ouvir novas notícias. Ali o coxo está andando, ali o cego está vendo. Que o evangelho não seja estampado como uma vergonha, mas como a salvação, a restauração, o caminho.
caminho, a verdade e a vida. Os discípulos na entrada do templo, ali na subida, eles encontram um coxo pedindo dinheiro. E eles falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É esse nível que nós precisamos buscar. É esse nível que carregamos nesse vaso de barro. É algo suficiente para libertar os cativos, para trazer cura, restauração, porque Ele permitiu ser encontrado, se fazer presente dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? O reino de Deus não está aqui nem acolá. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. E o que estamos fazendo para preservar aquilo que estamos gerando? Para guardar aquilo que estamos gerando, aonde estamos indo? Porque José teve que ir para o Egito, e mesmo diante de todas as portas fechadas, eu acho quase impossível você ver uma mulher grávida a ponto de dar à luz, e não tinha vaga em nenhum estabelecimento, não tinha uma cama disponível para aquela mulher grávida, porque muitas vezes as pessoas não vão dar valor àquilo que você está carregando. Mas quando nós entendemos que não importa como as pessoas nos veem, mas o que importa é quem estamos gerando. Não importa que muitas vezes as pessoas não permitem Jesus nascer dentro da casa delas através de uma palavra que você dá, mas o que importa é continue pregando o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu exemplo. Não abra mão daquilo que você está gerando, mesmo que ninguém dê valor àquilo que você está gerando. Quando nascer o menino, somente aqueles que têm os olhos espirituais abertos vão identificar que a estrela é o sinal. O céu dá sinal da manifestação de Deus na terra. Nós precisamos entender que nós somos tão preciosos para Deus. Eu estava vendo um relato de uma pastora, é uma loura curtinha, Randy Clark? Não. E ela falou que ela vê, Red Banker, ela viu comida multiplicando na África. Ela viu mortos ressuscitarem. É esse nível. E é esse nível que eu quero ver. Eu falo para Deus: Senhor, que a geração, que o meu legado na vida dos meus filhos seja um amor por Jesus, uma busca. Eu falo: João, entra no quarto, pede para o Senhor se manifestar para você, pede para ter experiências, porque quem é marcado pela experiência não sai do caminho. Não deixa nada impedir de você ser alinhado com o céu. E ela viu tantas manifestações de Deus, e uma vez ela pegou uma menina que estava sendo espancada, abusada pela sua família, torturada pela sua família. A menina ficava dias sem comer, e eles conseguiram resgatar essa menina da casa dos pais. E ela apresentou Jesus para essa menina. E teve um dia que essa menina falou assim: eu preciso ir lá, voltar na minha casa. Ela: como? Não, você não vai voltar. Eles te torturaram. Eles fizeram muitas coisas ruins com você. Você nunca mais vai voltar naquele lugar. Aí ela: mas eu preciso voltar, porque eu vi o amor de Jesus, e eu preciso falar para eles desse amor. E aquilo mexeu muito comigo, porque isso é Evangelho. Isso é viver por uma causa, não pela sua, mas pela causa do reino, que é dar amor, que é deixar a unção, o poder de Deus, ele está mergulhado na tua vida, e você conseguir passar isso para as outras pessoas. Isso é amor. Ela não olhou quem eles eram, mas ela olhou quem eles poderiam se tornar a partir do momento que eles conhecessem Jesus. Às vezes você olha para uma pessoa e a gente rotula, a gente tem pessoas que a gente quer ver longe da gente, mas é porque eles ainda não entenderam quem é Jesus. Porque quando o amor de Jesus, ele entra em nós, ele quebra todas as cadeias, toda a raiz de maldição,
toda raiz hereditária de maldição sobre a tua vida. Que o amor do Senhor inunde o teu ser e quebre toda a maldição geracional que está sobre a tua vida. Que o amor, o sangue daquela cruz que foi derramado por mim e por você, ele entre nessas áreas de treva e venha curar toda a doença da alma, do espírito, do físico. Que nós possamos ser uma igreja que vive não pelas manifestações, mas vive pela busca da presença. E automaticamente, quando a presença vem, nós vemos as manifestações do reino de Deus. Que você viva as manifestações de Deus sobre a tua vida. Que a Bíblia diz que Ele veio para libertar os cativos. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Que você viva uma vida de liberdade, longe dos vícios, das drogas, da prostituição, da pornografia, da masturbação. Dê nome para você ao seu pecado. Fala: Senhor, me livra disso. Que me afaste de viver o chamado que Deus tem para você. Que você possa ser nutrido com essa palavra. Quando nós olhamos para Moisés, a Bíblia diz que Moisés nasceria para ser um libertador. O céu já havia estabelecido algo sobre a vida de José, de Moisés. Já havia linhas escritas: você vai ser um libertador. Mas ele nasceu diante de um cenário de muita perseguição, de decreto de morte. Mas a Bíblia diz que a mãe conseguiu esconder o menino por 3 meses. E ele escondido, a Bíblia diz que ele era alimentado pela sua mãe. O menino crescia, escondido, mas ele crescia. Tinha um propósito, mas ele precisava amadurecer. E ele era nutrido não só fisicamente, mas eu creio que ele era nutrido pelo céu. Porque aquela mãe, eu creio que ela cantava louvores, eu creio que ela falava das coisas de Deus, das experiências de Deus. Mesmo aquele menino sendo muito novo, sendo o bebê, ela nutria espiritualmente, emocionalmente e fisicamente aquele menino. Você precisa entender que ambientes que te nutrem espiritualmente vão determinar o nível de maturidade que você vai ter diante das adversidades. A Bíblia diz que Sansão, o anjo aparece e fala que eles iriam gerar alguém que ia trazer salvação para aquele povo. E aí o anjo, ele dá as instruções: olha, ele é um separado, ele é um nazireu, ele não pode beber bebida forte, não pode passar navalha na sua cabeça. Ele deu todas as instruções. Eu quero dizer que as instruções, o céu ainda continua liberando a respeito daquilo que você está gerando. Nós somos um separado, não somos diferentes, mas somos designados para um propósito. A Bíblia diz que ele foi dando todas as instruções, porque aquilo que ela estava gerando não dizia respeito a ela, mas era o céu. O que você está gerando diz respeito ao Deus, ao céu e não a você. Então preserve aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Preserve aquilo que o Senhor está gerando em você para esse tempo, para essa geração. Uma geração às portas de um avivamento. E eu creio que o avivamento vai começar na tua casa. O fogo de Deus vai começar dentro de você. Clame por esse fogo de Deus, porque quando o fogo entra, ele destrói aquilo que não é. Quando o fogo purificador vem, ele destrói aquilo que é engano, aquilo que é trevas, aquilo que é mentira. E ele vai restaurando o teu casamento, ele vai restaurando as suas emoções, ele vai restaurando a tua casa, ele vai restaurando a vida dos seus filhos, vai te libertando dos vícios, das drogas. Ele vai te libertando, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Às vezes nós somos tão limitados, viemos para a igreja: Senhor, restaura o meu casamento. Deus quer fazer primeiro em você. O propósito começa dentro de você, para que depois seja a partir de você. Quando nós olhamos para Josué, ele estava diante de uma grande missão: ser os olhos do seu líder espiritual Moisés, vigiar a terra, fazer passar os olhos naquela terra, fazer um relatório daquela terra que era uma herança. Já era uma herança, já era uma promessa de Deus. Aquilo que Deus promete, ele não volta atrás. E Josué, com a maturidade que ele teve, ele chegou lá, ele viu os gigantes, ele viu os desafios,
Mas ele entendeu pelo nível de maturidade, de visão espiritual. Ele aprendeu a focar naquilo que já era dele e não aquilo que poderia impedir dele tomar a posse daquilo que já era dele. Muitas vezes o povo de Deus não toma posse daquilo que Deus já fez, já deu, porque você se limita olhando a gigantes. Então Josué e Caleb, eles olharam o seguinte: tem uma terra, tem gigantes, a terra é boa, é maravilhosa, mas espera aí, eu vou me segurar, eu vou me amparar naquilo que já é promessa, é herança. E ele foi os olhos do seu mestre espiritual, de Moisés. Nós estamos diante de um grande desafio, a cidade, Belém. Eu não quero ser os 10 espias que falam: pastor, o projeto é lindo, mas tem muitos gigantes. Não temos dinheiro suficiente. Pastor, isso é muito impossível. O Senhor já deu. Não queira ser os 10, porque os 10 não tomaram posse daquela terra, porque eles já haviam perdido a terra aqui na mente. Quando você já perde aqui na mente, você nunca vai possuir no físico. Nunca. Josué e Caleb falaram: o projeto é lindo, é maravilhoso, tem até gigante, mas o meu Deus, aquele que prometeu, ele é fiel para terminar. Ele é o fiel, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A terra é nossa, por herança, e daqui vão sair pessoas curadas, restauradas, livres do inferno, livres de cativeiro espirituais. Isso não é um prédio, isso é o lugar que aponta o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. E aí nós vemos o quanto esses homens que conseguiram viver o propósito, eles tiveram que passar por esses processos para que entendesse que esses processos eram necessários para que eles tivessem maturidade suficiente para tomar posse daquilo que Deus já tinha para eles. O Senhor, ele não está... O Senhor, ele, além dele querer que você chegue até o seu destino, ele está olhando a forma com que você se comporta e o quanto você permite o processo te transformar. É por isso que tem pessoas que estão há anos na igreja e não conseguem viver as promessas. Porque Davi estava diante de um campo de batalha onde poderia ser o seu campo de vergonha. Diante de um gigante, um menino despreparado, aos olhos naturais, sem roupa adequada. Mas ele olha para aquele gigante e vê uma oportunidade de mostrar para todos aqueles homens que, por mais que o gigante fosse grande, era a oportunidade de mostrar que o seu Deus era muito maior. E Davi, antes de vencer Golias, e ele viver tudo aquilo que a recompensa, né, de viver, de destruir o gigante, ele passou pela ofensa, ele passou pela intimidação. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes acreditamos que lugares de ofensa e de intimidação é uma sinalização de Deus para nós pararmos. É uma sinalização de Deus para te levar para outro nível. É uma sinalização de Deus para te amadurecer. E muitas vezes nós paramos, retrocedemos por causa de questões emocionais, de fragilidades emocionais, por causa de coisas do nosso passado. Então todo espírito de rejeição que vem desde a gravidez, todo espírito de inferioridade que foi gerado na sua casa, que foi gerado na tua família, eu quero repreender pelo poder do nome de Jesus. Porque quem é escolhido por Deus, não importa não ser a escolha de outro, porque se Deus me escolheu é suficiente para eu continuar. E aí nós conseguimos ver a vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava pescando, vocês conhecem essa passagem, eu não quero entrar muito, só tenho 10 minutos. E Pedro estava pescando, na verdade Jesus chega, as redes estavam vazias, ele tinha pescado a noite toda, estava frustrado. E Jesus entra no barco dele, você já sabe, manda lançar as redes, ele fala através dessa palavra, eu vou fazer. Ele se apegou naquela palavra, lançou as redes e as redes vieram cheias. Jesus chega para ele e fala: Pedro, larga tudo e me segue. A partir de hoje, eu farei de você pescador de homens.
Pedro, a Bíblia diz que imediatamente. Ele não foi para casa para calcular o que ele tinha de reserva para conseguir caminhar com Jesus. Ele não foi fazer projetos. Não. Ele largou os seus projetos. Rasgou os seus projetos. Largou os seus sonhos. Largou as redes que era o seu sustento e provavelmente o legado que ele poderia deixar para os seus filhos lá na frente. Ele abriu mão de tudo. Ele renunciou para viver aquilo que Jesus tinha para ele, que ele não sabia nem o que era. Ele largou as redes. Redes essas que pode não ser o seu trabalho, porque de repente Jesus não vai pedir o seu trabalho, mas Ele vai pedir aquilo que te prende ao teu passado e impede de você viver o propósito dele tem para você. Pode ser redes de vícios, coisas que te prendem, que te amarram. Redes de dores do passado, de sentimentos, coisas que fazem você o tempo todo olhar para trás e não conseguir avançar. Você dá 10 passos, mas dá 20 para trás. Redes que te paralisam, mas a Bíblia diz que imediatamente ele largou. O Senhor manda ele seguir e apresenta uma proposta para ele, porque todas as vezes que Deus te chama, que Jesus te chama, Ele sempre vai ter um propósito para você. Entenda isso. Toda vez que Deus nos chama, Jesus nos chama para caminhar com Ele, Ele sempre vai dar um destino, Ele vai te dar um propósito. Ele fala: eu farei de você pescadores de homens. Pedro entendeu que era necessário largar, correr atrás de coisas que eram terrenas, para viver por coisas que eram eternas. Evangelho é isso. Quando você entende que você não está mais perdendo diante daquilo que você já ganhou. Pedro não olhou para trás e fala: mas eu estou perdendo muitos peixes, afinal o Senhor acabou de me prosperar muito, eu posso mudar a minha vida financeira. Não. Isso aqui é muito pouco diante daquilo que nós já ganhamos, diante da presença de Jesus. Pedro entendeu que largar as redes, a sua segurança, o seu sustento, era até o momento que Jesus não havia entrado no barco. Porque quando Jesus entra no nosso barco, nós entendemos que Ele é nossa segurança, Ele é nosso tudo. Ele é suficiente. E Ele larga tudo. E você vê, os discípulos começam a seguir Jesus e largam todos os seus projetos e seguem Jesus. Os discípulos veem prodígios e maravilhas, eles veem milagres. Pedro anda sobre as águas, eles veem cura, eles veem o morto vivendo, eles veem coisas tamanhas, o Senhor multiplicando pães e peixes. Mas ainda assim não tinham atingido um nível de maturidade espiritual a ponto de nós vermos quando Jesus ele vai para os céus, ele morre, ele se entrega naquela cruz. Os discípulos ficam apavorados, eles ficam com medo. 2 vão para caminho de Emaús, outros voltam a pescar. Eles não tinham entendido ainda o seu chamado. E muitas vezes nós somos como esses discípulos. Nós nos frustramos, nos decepcionamos e voltamos a pegar as nossas redes. Voltamos ao lugar onde não tem propósito. Até que Jesus volta e fala: eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo desce, ele inunda aqueles homens. Isso leva eles a um outro nível de maturidade. Maturidade a ser guiado pelo céu, pelo Espírito Santo de Deus. Eles começam a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma que Pedro prega. Várias pessoas se convertem, são batizadas. Ele começa a realizar milagres. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, porque ele ainda estava sendo conduzido pelas suas emoções. Mas eu quero dizer que por mais que você hoje tenha desistido do teu chamado, o Senhor está nesse lugar falando: ei, vem, o peixe já está pronto na beira da praia. Aquilo que você está buscando, eu já tenho pronto para você. Caminho de Emaús, eles já estavam indo para um caminho contrário ao propósito, mas Jesus aparece para eles. No primeiro momento eles não reconheceram, mas o coração começou a queimar. Eles começaram a lembrar, queimar como antes queimavam quando estavam na presença do Senhor. Que o seu coração essa manhã comece a queimar e você lembre que não tem outro lugar para estar a não ser vivendo o chamado que o Senhor tem para você. O Senhor não desistiu daqueles homens imperfeitos, frágeis, que negaram Ele. Pedro negou Jesus, mas entenderam que eles precisavam entrar no outro nível de maturidade. E nós vemos um Pedro totalmente rendido,
totalmente ousado, totalmente dependente do Espírito Santo, a ponto de quando eles eram chicoteados, eles se alegravam, porque era por uma causa, pela única causa, o reino que importa. Aí você vê Paulo, um homem que vivia para matar. Ele vivia para perseguir os cristãos. Ele vivia para matar. Quando ele tem um encontro com Jesus, aquela luz aparece para ele, ele cai diante da presença. Ele deixou de ser um homem que vivia para matar, para um homem para morrer, para que outros vivam. Isso é evangelho. É morrer para que outros vivam. É morrer para que a sua geração viva, para que seus filhos vivam. É morrer para que outros possam experimentar a vida com Deus. Ele entendeu isso. Antes ele vivia para matar, agora ele morre. Ele dava a sua vida e ele vivia pelo reino. E ele sabia que a vida dele, a morte também era para o reino. Paulo, ele foi preso, perseguido, açoitado. E uma coisa que me chama muita atenção é quando ele fala, Filipenses 3, versículo 8. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. Paulo considerava todas as coisas como perda diante do conhecimento de Jesus, diante da presença de Jesus. Ele sabia que tudo era considerado como esterco diante do conhecimento de Jesus. Paulo, um homem que escreveu 13 cartas, um homem que na prisão, ele ainda enviava pessoas para a Ásia, para a Europa, para propagar o reino. Um homem que entendeu que a sua vida era por uma causa, a causa mais valiosa, era por uma coroa incorruptível. A Bíblia diz que quando nós corremos por uma coroa corruptível, é como socar o ar, é por nada. E quantas vezes estamos correndo por aquilo que é passageiro, estamos dando a nossa vida por aquilo que vai ficar aqui, e não estamos lutando, combatendo o bom combate. Qual o bom combate? Ser torturado, perseguido, açoitado, ficar numa prisão. O bom combate é aquele que Cristo me chamou para combater. É o combate por uma coroa incorruptível. Paulo, na prisão, o historiador fala que quando Paulo estava ali na prisão, os homens que vinham ali estar com ele, os carcereiros, né? Os guardas, todos que estavam ali, eles eram convertidos. Todos. Chegou ao ponto de falar assim, não, agora não vai ficar, ninguém ficar ali. Vocês vão jogar a comida lá e vão sair. Vão entregar a comida e vão sair. Porque estava todo mundo se convertendo. E mesmo assim, a pessoa que entregava comida era tomada por uma presença de Deus que exalava de Paulo, de um amor, de uma verdade que é impossível resistir. E até esse que deixava a comida era convertido. Qual o ambiente que nós estamos gerando? Qual o perfume que está saindo de dentro de nós? O que estamos revelando? O amor, o poder, a unção, a glória de Deus através da nossa vida? A Bíblia diz que Paulo vai dizer que ele considera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver com muito e aprendeu a viver com pouco. Porque na verdade o que ele tinha, a presença, era suficiente para ele chegar até o final. A Bíblia diz que nós não podemos juntar tesouros nessa terra. O que está dizendo é o seguinte: a sua vida não pode ser uma busca insaciável de lutar e correr atrás pelas coisas terrenas, mas pelos tesouros escondidos, pelas coisas que são eternas. Paulo foi um homem que nos ensina muito, porque ele mostra a sua maturidade.
Ele se alegrava em ser perseguido pelo reino de Deus. Paulo chega a dizer o seguinte: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus jamais. E hoje nós estamos aqui lendo as cartas de Paulo, porque um homem entendeu que a vida dele, a morte dele, iria salvar gerações. Evangelho não é sobre você, mas é sobre quantas vidas Deus pode alcançar através de você. Paulo alcançou gerações porque ele decidiu que mesmo ele estando numa cela, numa prisão, não poderia parar de propagar o reino. Então ele continuava estimulando, ele continuava incentivando, ele continuava motivando as pessoas a viver e a morrer por aquilo que era eterno. Que a sua busca, igreja, por aquilo que o Senhor está gerando. Eu creio que o avivamento, há uma promessa de avivamento sobre o Brasil, e eu me agarro nessa palavra, e eu não quero ficar de fora assistindo, eu quero ser incendiada por essa chuva de avivamento na minha vida. Mas o Senhor conta com as labaredas, o Senhor conta com os focos, com os fogaréis que vão começar na sua casa, dentro de você, para que nós possamos incendiar esse Brasil com a presença, com o fogo de Deus sobre a tua vida. Que você permita passar pelo processo, assim como o odre. Quando nós olhamos um odre, ele é feio, ele é a pele de um animal, ele passa por tantos processos, mas a forma com que ele carrega aquilo que é valioso torna ele fundamental, dá função, dá propósito. Nós só vamos entender o propósito que Deus tem para nós quando nós entendermos primeiro aquilo que nós carregamos, o valor daquilo que nós carregamos. E aí nós vamos, como odre, passar pelos processos de ser batido pela madeira para ganhar elasticidade, de passar pelas águas que vai limpar, que vai tirar o sangue, que vai tirar a sujeira, de ser muitas vezes achado esquecido, como Davi falou: eu estou como um odre esquecido no meio da fumaça. Mas ele estava sendo curtido, para que todo o cheiro da tua carne pudesse sair no meio daquela fumaça. A fumaça é a glória, a presença de Deus. Quanto mais nós permitimos ser lavados pela palavra, quanto mais nós nos aproximamos da presença de Deus, de Jesus, da palavra, mais as redes vão ficando para trás, mais aquilo que te prende, mais os vícios, mais a sua carne vai ficando para trás, e você começa a viver baseado naquilo que o céu tem para você. Menos da terra, mais do céu. Mas para isso precisa estar mergulhado na palavra, nessa água que nos limpa, que nos lava. Permitir que a fumaça da tua glória nos inunde, para que saia o cheiro da carne, do pecado de dentro de nós, para que nós possamos entender no final: valeu a pena cada processo, por aquilo que eu me tornei hoje. Um odre que guarda aquilo que tem valor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, que essa palavra, pode ficar de pé, igreja, que essa palavra venha inundar o teu ser e você entenda para que você foi chamado. O propósito que você foi chamado é muito maior do que o lugar que Deus te colocou. De repente, como médico, como juiz, como advogado, como construtor, como manicure, como aquela mulher que vende bolo ali na sua região. Isso é só uma vitrine. É para que você exale nesse ambiente, no lugar que essas pessoas estão, o bom perfume de Cristo. Tem lugares que eu nunca vou alcançar, mas que você vai alcançar. Tem pessoas que nunca vão ouvir eu pregar, mas vai ver a pregação da tua vida e vão se converter e render a Jesus. Porque a nossa vida é uma pregação. Tem pessoas que nunca vão entrar numa igreja por um convite, mas vão entrar pela forma com que você suporta as adversidades. E você ainda assim glorifica a Deus, porque você confia que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, e Ele é fiel para te sustentar até o final. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Senhor, obrigada, porque a Tua palavra diz que nós fomos escolhidos por Ti. Muitas vezes as pessoas duvidam, não acreditam em nós,
Mas ainda assim a tua palavra, o teu livro diz que nós fomos escolhidos e eleitos por ti. Eleitos, elegidos nele como filhos de Deus. E essa identidade, essa paternidade, ninguém vai tirar de nós, Senhor. Que possamos entender a cada dia qual o propósito que o Senhor tem para nós. Que não diz respeito a nós, mas aquilo que nós podemos fazer pelos outros. Que nós possamos ser um odre cheio do vinho novo. De suportar, Senhor, as aflições, as adversidades. Porque o processo, assim como no odre, ele vai nos dando elasticidade para suportar todas as aflições. E ainda assim dizer no final: combati o bom combate. Eu guardei a fé. Que a fé nunca falte dentro de nós, Senhor. Que nós possamos nos alimentar da Tua Palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua Palavra, Senhor. Não é o mundo que vai nos alimentar, não é o mundo que vai alimentar a nossa fé, mas é a verdade, é a Palavra, Senhor. Senhor, todo espírito de distração sai agora em nome de Jesus. Que essa palavra venha penetrar no coração dessas pessoas e trazer vida, trazer realinhamento, trazer verdade, trazer propósito, trazer destino, Senhor. Não queremos nos gabar pelo tempo que temos de igreja, mas o quanto somos rendidos diante da Tua presença, o quanto nos prostramos e nos humilhamos diante da Tua doce presença, meu Pai. Nos submetemos à olaria de Deus. Não sabemos muitas vezes, Senhor, o propósito, mas nós queremos continuar o caminho, porque é esse caminho que nos transforma, nos renova e nos alinha à identidade que o céu tem para nós. Muito obrigada pela Tua igreja, meu Pai. Muito obrigada pela Tua noiva. Muito obrigada por aquilo que o Senhor tem gerado em nós, meu Pai. Obrigada, Senhor, por confiar o nosso útero espiritual, as coisas que são eternas, meu Pai. Oh, Senhor, que a cada dia nós possamos escolher aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Que nós possamos nos apartar de mesas que não nos alimentam, mas possamos entender que somos separados para um propósito, para gerar as coisas que são eternas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos rendemos diante da Tua doce presença. Em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos para a vida de José, José passou por muitas estações na vida dele, né? José teve um sonho dado por Deus, tinha um propósito, mas o caminho até chegar ao propósito foi um caminho muito difícil. Um caminho onde todas as estações evidenciavam que era fim de linha. Ele passou por ofensa, perseguição, humilhação, inveja. Mas um homem conectado com Deus entende que uma dessas estações é uma oportunidade que Deus nos dá de nós crescermos nele. Por isso que maturidade é o processo de crescimento em Deus. E quando nós olhamos tudo isso e olhamos para Deus, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso, mas Ele não perdeu o alvo. Ele não perdeu. Ele sabia que ia para uma cruz, uma morte de cruz, a pior morte naquela época, uma morte terrível, né? A pior morte até hoje. Mas ele olhava por trás daquela cruz. Quantas vidas, quantas gerações, quantas nações seriam libertas pelo sangue. Não se tratava dele, mas se tratava daquilo que a morte poderia gerar. E quando a gente olha para a vida de José, no final, quando ele está diante dos seus irmãos que o venderam como escravo, tentaram matar, tentaram destruir os seus sonhos, ele fala assim: foi necessário que eu passasse por tudo isso para que hoje eu estivesse aqui. Ele não passou coisas fáceis, ele passou coisas terríveis que de repente nós não aguentaríamos se não olhássemos para a cruz. Por isso que todas as vezes que você pensar em desistir, olha para ele, que suportou muito mais dores, traições, dores, humilhações. E entenda
que há uma recompensa atrás da cruz. Então ele olhou e falou assim: foi necessário para que tudo isso aqui hoje acontecesse, para que eu fosse canal de bênção para todo esse povo. Afinal, só tinha comida ali, porque Deus havia dado estratégia. Um homem conectado com o céu, ele pode estar na prisão, mas ele alinhado ao céu, ele recebe estratégia, direção, discernimento. Ele não perde o alvo. Então, chegar ao final é para aqueles que entendem que todo o processo faz parte daquele que você vai se tornar no final. Um homem como José, para falar isso no final, é porque ele chegou a um nível de maturidade. Poderia para ele falar assim: agora é a oportunidade que eu tenho de pagar com a mesma moeda. Agora é a oportunidade que Deus está me dando de me vingar. Não, não. Deus não faz da forma que o mundo faz. Por isso só quem está cheio do céu, quem guarda o que está gerando, consegue dar aquilo que o céu tem e não a recompensa da terra. Que você seja um homem guardado e direcionado por Deus. O Senhor eu quero orar pelas pessoas que desistiram do seu chamado. O Senhor tem um anel, tem sandálias novas, tem uma roupa nova. Sabe o filho pródigo que desistiu da casa do pai? E ele teve que voltar, não o pai ir atrás? O pai está te esperando. Não desista do seu chamado por pessoas, porque não foram pessoas que te chamaram, mas foi o Senhor que te escolheu e te elegeu para esse propósito. Levanta a mão que eu quero orar por você. Um dia também eu passei por isso, eu desisti por causa de pessoas. Eu falei: eu quero desistir. Deus nem me deu muita credibilidade, muita chance. Que desistir o quê? Não vai desistir não. Não me deu muita confiança. Eu quero dizer que é hoje o dia que você vai voltar. É hoje o dia que você vai falar: Senhor, eu não vou desistir mais do meu chamado, porque eu vou olhar para o alvo. Eu não vou olhar para as pessoas, eu não vou olhar para as ofensas, mas eu vou olhar como o lugar que o Senhor está me forjando. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tudo aquilo que está impedindo de você romper no seu chamado, em nome de Jesus, eu quero orar. Tem mais pessoas que sabem o chamado que Deus tem para elas. Na verdade, todos nós temos um chamado: ide por todo mundo e pregai o evangelho. É aonde quer que o Senhor te coloque, você tem esse chamado. Aonde quer. Cadê os jovens, adolescentes? A geração que está queimando por Jesus. Vocês não vão ser roubados. Que o fogo do Senhor continue queimando, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda nesse mesmo espírito, eu creio que essa manhã é uma manhã de libertação, uma manhã de manifestação da glória de Deus. A minha oração é que essas pessoas que vieram aqui à frente, elas sejam possuídas por Deus, que elas sejam completamente cheias do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que vocês que estão aqui à frente, que vocês fizessem uma oração comigo. Como é que é o nome dele? William, homem de Deus. Queria que vocês que vieram aqui à frente fizessem uma oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero viver as tuas promessas na minha vida. Todo o meu passado seja lançado no mar do esquecimento, e a partir de hoje eu quero viver tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu quero poder responder tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta sua mão para cá, igreja. Eu quero orar, quero selar esse momento. Pai, eis aqui homens e mulheres que se levantaram, meu Pai, deixaram de lado a vergonha, o medo, a timidez, deram um passo de fé, meu Pai, para vir aqui na frente
rasgar o coração para Ti, dizendo exatamente tudo aquilo que eles estão sentindo. Nós, como pastores, a Tua igreja, por mais que esteja feliz, nós não sabemos que tipo de sentimento existe no coração de cada um deles. Mas a minha oração, Deus, nesta manhã, é que o Senhor, que é sabedor de todas as coisas, possa penetrar no mais profundo da alma de cada um dos Teus filhos. Todas as dores, Pai, que muitas vezes eles sentem, não dores físicas, mas dor na alma, Pai, uma dor que aparentemente não tem cura. A minha oração é que o Senhor venha tocar de uma forma diferente, para que eles sintam, meu Pai, o Teu toque, e que haja uma transformação na mente, porque tudo começa na mente, Deus. Quando a nossa mente é transformada, toda a nossa vida é transformada. Eu quero abençoar essas pessoas, Pai. Eu quero declarar o Teu favor sobre a vida deles, Pai, e que eles vivam o melhor capítulo da sua história. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que eles possam viver as verdadeiras promessas que o Senhor determinou para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso bem forte, igreja.